Meus irmãos, a paz São Jesus, eu peço a vocês que se inscrevam no canal, curtam esse áudio e compartilhem. Ontem, durante a noite, eu fiz uma live. A live foi uma benção, foi muito boa. Eu praticamente interagi ali com os irmãos durante 2 horas e nos divertimos, eu dei boas risadas ali na live, mas eu observei que muitas pessoas continuam, tendo o seu foco no cônjuge, como a gente sempre fala. E por mais que eu fale, por mais que eu diga, esse hábito de focar em uma outra pessoa, no que a outra pessoa está fazendo ou não, no que ela está vivendo ou não está vivendo, nas coisas boas ou ruins que estão acontecendo na vida dela, isso é péssimo, irmãos. Isso é péssimo. As pessoas, elas carecem de uma cura, elas precisam amar a si mesmas, elas não se amam, elas se martirizam, elas se humilham, elas possuem uma dependência emocional que deixa elas acamada, que limita a fé delas, que limita as experiências delas com Deus, que impossibilita uma real transformação espiritual, transformação quanto ser humano. Esse cenário é uma verdadeira trava para que você saia desse deserto, para que você saia dessa situação, que é uma situação onde Deus quer restaurar a sua vida completa. Então, isso é ruim, porque a palavra fala que a boca fala daquilo que está cheio o coração. Você não tem como amar alguém se você não amar primeiro a si mesmo. Se você não amar antes de você mesmo ao Senhor. Então, existe uma ordem. Primeiro, nós devemos amar a Deus acima de qualquer outra coisa. Outro ponto é que nós devemos amar a nós mesmos. Amor próprio. E depois, sim, você consegue estruturar através disso e ter a base para um relacionamento saudável. Fora isso, quando você pega um relacionamento a uma outra pessoa e coloca acima de Deus, acima do amor próprio, olha, isso é uma bomba relógio. É um relacionamento tóxico, onde ao longo desse relacionamento, situações nada agradáveis ocorrerão. Então, as pessoas, elas não querem buscar essa cura. Elas não querem buscar esse entendimento. Quando eu falo de amor próprio, eu não digo só em relação à questão daquilo que é material. Por exemplo, a pessoa se cuidar mais, passar a ir a uma academia, passar a estudar, a se maquiar, a comprar roupas novas. Isso também é uma demonstração de amor próprio. Isso é quando nós externamos aquilo que está dentro de nós. Uma boa autoestima, uma confiança. Então a gente evidencia através dessas atitudes. Agora, tem hora que a gente tem que parar um pouquinho e buscar entender no Senhor que nós também temos valor. Que você tem qualidades, que nem tudo aquilo que foi dito sobre você, na verdade a maior parte das coisas, elas não são verdades, são mentiras, foram coisas que o próprio inimigo usou para poder desconstruir a imagem que você tinha sobre você mesma, ou piorar, uma imagem ruim que você já tinha, e te levar para o chão, te levar para a lona. Então, quando há uma obra de Deus de restauração na nossa vida, ela começa em nós, dentro do nosso coração e dentro da nossa mente. Amor próprio é indispensável, meus irmãos. Quando você fala só de uma pessoa, a sua boca está falando daquilo que o seu coração está cheio. E o seu coração não está cheio de Deus, o seu coração não está cheio do poder do Espírito Santo, do agir e da presença dele. Seu coração não está cheio de uma mudança que ele provocou em você para que você fosse alçada a um novo momento da sua vida. Não. Seu coração está cheio de uma outra pessoa, de um homem que foi embora, de uma mulher que foi embora, de um relacionamento que se desfez. Então você continua doente. Eu sempre orei e direcionei as minhas orações, além de intercessões, de orar por uma outra pessoa, tanto quanto as intercessões, ou até mais, eu direcionei as minhas orações para mim mesmo, para minha transformação, para minha mudança, para minha cura, sobretudo cura, a cura espiritual, a cura quanto homem, a cura mental. Eu tinha decretado a minha derrota. Eu cheguei em um momento na minha vida em que eu desisti de mim mesmo. Eu tinha aceitado o fracasso. E não era aquilo que Deus queria. Eu estava que nem Jacó quando atravessa o Rio Jordão e quando chega em Betel, ele dorme e coloca uma pedra e o faz de travesseiro ali. E aí ele tem a visão da escada. Jacó naquele momento ali era um derrotado. Era um homem sem família, era um homem que estava fugindo da casa de seus pais, seu irmão queria matá-lo, não tinha perspectivas nenhuma, estava indo para um lugar que ele não sabia o que aconteceria quando chegasse lá. Então era uma situação de derrota. 20 anos depois, Jacó era um outro homem, com uma vida restaurada. Mas naquele momento era uma situação de derrota. Então eu cheguei a esse ponto. E às vezes nós chegamos a esse ponto, ao fundo do poço, literalmente. Como o profeta Jeremias chegou ao fundo do poço.
Só que ele se manteve no Senhor. E aí o Senhor tocou no coração de um homem, e aquele homem foi, lançou cordas e o tirou do fundo do poço. A palavra fala isso. Então, da mesma forma, o Espírito Santo, ele vai te tirar desse fundo do poço. Mas você tem que entender, e você tem que direcionar as suas orações para isso, para que haja essa obra em você. Você tem qualidades. Não deixa Satanás colocar na sua mente um discurso de derrotada, de derrotado, de uma pessoa que merece todo o mal que foi feito. Olha, nós erramos. Eu não estou aqui passando a mão na cabeça do irmão, da irmã, na minha cabeça mesmo, e dizendo, olha, não, a gente não cometeu erro. Cometemos diversos erros. Nós temos defeitos, mas eu tenho certeza que são maiores as nossas virtudes, que são maiores os nossos acertos do que os nossos defeitos. Se não houvesse valor na minha vida e na sua vida, o Espírito Santo não nos teria guiado a essa obra de restauração. Agora tem que pedir uma cura. E não só pedir, tem que viver essa cura. Senão você não vai para lugar nenhum, meu irmão. Senão você vai ficar parada, minha irmã. Não tem jeito. Depende de Deus? Depende. Tem muita coisa que depende de Deus. Mas a maior parte das coisas depende de você. Deus não vai impedir você de abrir as redes sociais para correr atrás de informações. Deus não vai pentear teu cabelo. Deus não vai fazer sua unha, nem sua maquiagem. Deus não vai te matricular na autoescola, nem na academia. Deus não vai fazer nada disso. Deus não vai reabrir a sua matrícula da faculdade na secretaria. É você quem tem que fazer isso. Ele vai te dar meios, condições. Agora tem que sair dessa cama. Tem que ter amor próprio. Amar ao Senhor acima de qualquer outra coisa. Amar a si mesma. E aí sim você está pronto. Pronta para qualquer tipo de relacionamento. Eu peço a Deus que cada dia nos dê direção, nos dê força e condições de permitir até mesmo com que essa obra em nós ela comece a ser realizada. E precisa ser realizada para ontem, porque senão esse estado de deserto vai ser eterno. Que a gente venha entender isso diariamente. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor.